A importância dos relatórios gerenciais. Sempre foram importantes, mas cada vez mais importante se faz. Por exemplo, as empresas, elas crescem, constituem filiais, joint ventures, branches em outros estados, outros países. Então é importante que a linguagem seja comum a todas as filiais, a todos os setores. E para isso é importante que os relatórios sejam, se não iguais, pelo menos parecidos, que a linguagem na empresa seja conhecida. Nós militamos nessa área há bastante tempo e é comum um mesmo termo numa empresa ter conotação diversa numa outra empresa. Exemplo, capital de giro bruto, capital de giro líquido. E para isso nós temos os que a gente chama os KPIs, Key Performance Indicators, ou indicadores-chave de performance. É importantíssimo que as empresas tenham esses indicadores para que saibamos se a empresa vai bem ou vai mal. E não simplesmente bem, mal, ótimo, boa. E é importante que esses indicadores, na medida do possível, se traduzam em números. Peter Drucker já dizia, se você não pode mensurar, você não pode gerenciar. Então, se você não pode mensurar, ou seja, com números, fica difícil dizer você está bem, você está mal. Mas eu posso dizer você tem 3 ou 4 ou 8. Dá para comparar com 3, 4, 8 de uma outra filial e eu sei se a filial está melhor ou pior que as demais. A importância dos relatórios gerenciais via KPIs, via indicadores, é muito importante na medida em que os negócios são conhecidos, a performance é conhecida. As empresas têm um bando de dados, têm relatórios vários, exemplos, tem relatório que tem venda bruta, outro que tem venda líquida, outro que tem venda semilíquida. E dependendo do propósito, um gerente pode falar, minha venda subiu, porque ele está pensando em venda líquida. Outro fala, minha venda caiu, porque está pensando em venda semilíquida ou venda bruta. Então a primeira coisa é um denominador comum, ou seja, um banco central de dados, que esses dados se transformem em informações. Um dado, por exemplo, é uma informação sem utilidade. Então a empresa não precisa de dados, precisa de informações. Então, quantos parafusos eu uso vezes o concorrente? Isso é uma informação. Então, a primeira dificuldade é essa, onde colocar as informações. Infelizmente, tem muitos gerentes, ou não gerentes, gestores, enfim, que acham que informação ainda é poder. Então, é muito difícil você quebrar a barreira psicológica de falar assim, olha, tudo que você tem hoje na tua cabeça, ou no teu caderninho secreto, coloque na rede. Muita gente tem dificuldade ainda, porque ele pensa que ele vai perder poder, vai perder status, vai se tornar dispensável. Quebrada essa barreira de vários repositórios, torná-los um repositório único, seja na internet, no banco central, no computador, o resto fica mais fácil. Aí nós temos um dono, um departamento, seja o departamento de TI, controladoria, o RH, cada um na sua área, imputando esses dados para que todo mundo tenha a mesma base de dados. A partir daí fica muito simples, basta que elejamos os indicadores-chave. E eu sugiro que sejam poucos. Então não adianta você colocar 50 KPIs para o departamento, sempre vai ter aquela resposta do tipo, esse indicador você foi ruim. E fala, mas os outros 49 fui bem. Então a ideia é que se tenha 2 ou 3 ou 4 muito consistentes para que a pessoa persiga apenas esses 3 ou 4, não 50. Se ela tiver muitos indicadores, ela vai deixar a gestão do dia a dia apenas para percorrer esses KPIs. E tem uma frase do Paulo Freire que diz assim, diga-me como serei mensurado e agirei de acordo. Então se a pessoa ela fica com 50 KPIs, 60, ela vai deixar a gestão e vai ficar apenas com isso. Por exemplo, se o salário variável dela se basear nisso. Então o grande problema de você ter muitos indicadores é isso. A pessoa deixa de fazer a gestão do dia a dia e fica preocupada com esses relatórios. Se a carinha está verdinha, se a carinha está amarelinha, se está vermelhinha. E ela não se preocupa mais com fazer a gestão das pessoas, e sim apenas em atingir os objetivos pelos quais ela vai ser mensurada.